魔導王とは相性がいいから勝てるだけさ。A gente já sabe muito bem que o Wise ele tá pra humilhar quase que todo mundo nesse mundo, certo? Mas aqui, nesse plot twist que teve nesse final, não é pra simplesmente humilhar o oponente, é pra simplesmente acabar com a vontade de lutar dele. Porque anotem minhas palavras, se o Platinum Dragon Lord ele soubesse que o que ele acabou enfrentando não era o verdadeiro Wise, podem ter certeza que ele nunca mais iria querer ver o Wise na vida dele. Mas esse novo episódio de Overlord ele teve uma luta muito interessante e até que bem da hora entre o Ainz, entre aspas, e também o Platinum Dragon Lord, que aqui ele se nomeou como Rico Aganeia. Ele com certeza não deve chegar nos pés do Ainz, já que ele nem chegou tanto assim nos pés da Albedo, mas ele pelo menos se demonstrou ser um oponente que ele não morre tão facilmente assim, o que já é algo bom. Mas enfim, hoje eu estou para falar sobre o episódio 11 da quarta temporada de Overlord. E bem, a gente tá chegando logo no final dessa quarta temporada, né, minha gente? Mas então, sem enrolação, bora logo começar com essa review. O episódio ele começa com o rei de Hestis apenas no trono dele, só olhando a noite, sabendo muito bem que o seu reino está para virar poeira. Mas o que infelizmente acabou deixando ele muito mais triste é que um dos subordinados dele chegou no local para poder atualizá-lo da situação do filho dele, que junto do exército acabou sendo dizimado. E até que, exatamente como um rei, ele apenas aceitou e também sabia que infelizmente ele com certeza não iria acabar sobrevivendo sobre esse ataque que Nazarick estaria fazendo a Hestis. E pra não enrolar muito, a gente tem logo uma cena que eu não entendi muito bem a importância, que é sobre um cara dos 8 dedos que acabou sendo tirado da prisão, mas no final mesmo vendo todas essas mudanças e com certeza porque ele até acabou faltando com um pouquinho de respeito com o Ainz, ele acabou sendo levada pela Shoutia, para que ele fosse levado por um certo subordinado do Ainz, que é literalmente uma barata. Bem, mas agora vamos para o que interessa de verdade, que é a invasão ao reino Hestis. Várias tropas do Ainz já estavam se direcionando ao reino, enquanto o Ainz já estava colocando algumas magias no corpo dele para logo se preparar contra alguns inimigos. Logo, uma das pessoas que acaba chegando é o cara que está naquela armadura vermelha, que como tinha mostrado no episódio passado e também estava bem na cara, o Indra, ele era o cara que ficava dentro dessa armadura vermelha. Mas logo após isso a gente tem uma cena muito estranha. Primeiro, o Ainz ele não estava falando muito bem do jeito dele, e também a Albedo ela estava falando com ele num tom não muito como se ela estivesse respeitando ele. E o que deixou mais suspeito ainda foi quando ela acabou falando de um jeito meio grosso com ele, mas aí ela acabou se corrigindo. E aí tu fica, tá, o que tá acontecendo aqui? Mas logo depois dessa cena meio estranha, o Indra ele já logo nem perdeu tempo e logo já lançou algumas magias para poder destruir alguns Death Knights que estavam em volta do Ainz. E logo depois lançou outra magia em cima do Ainz e também da Albedo, que claro, não acabou surtindo nenhum efeito neles. A Albedo acabou ficando encarregada de lidar contra o Indra, enquanto o Ainz ele ficava apenas assistindo. E sinceramente, o Indra ele nem se mostrou realmente um oponente digno da Albedo. Fora também que tinha o detalhe que eles ainda tinham que se segurar para conseguir algumas informações sobre eles. Ele até tentou usar a arma dele contra a Albedo, mas por não estarem com magia não funcionou. E ele até mesmo tentou de novo usar mais algumas magias dele contra ela, mas claramente de novo não funcionou. E ele realmente, para Albedo, ele era bem fraco, porque só dando um soco e ainda se contendo, para Albedo ele era tão frágil quanto um tofu. Isso, joga na cara mesmo. Então com certeza essa batalha seria muito mais difícil para Albedo, não porque o inimigo era poderoso, mas sim porque ela teria que se segurar bastante para não matar o cara. Logo indo para um Ainz que estava apenas vendo tudo acontecer, ele logo acabou sendo surpreendido por uma presença atrás dele, e já se preparando com isso, ele lançou uma magia de explosão. Porém, por incrível que pareça, essa magia de explosão não afetou o oponente dele. Esse ser nem perdeu tempo e já logo mandou uma das armas deles para cima do Ainz, sabendo que os ataques físicos são as fraquezas dos mortos-vivos, ou pelo menos dos esqueletos, mas isso não funcionou muito com o Ainz porque ele já estava preparado para isso. A armadura de platina ela logo então acabou usando uma barreira de isolamento mundial, que bem, eu não preciso nem dizer o que ela é, né? Uma barreira para claro não deixar o Ainz ele poder fugir daquele local. E depois disso, para variar, essa armadura e o Ainz eles começaram a bater
bater um pequeno papo, onde esse ser, ele disse que o nome dele é Riku Aganeia, mas sinceramente ele não tava querendo muito papo não. O Wise ainda tentando conversar com ele, só com aqueles simples ataques que ele acabou dando nele, ele acabou vendo o quanto o Aganeia ele era poderoso. Ele conseguiu ver o potencial dentro dele. E ele até mesmo acabou dando uma oferta para ele sobre ele se tornar subordinado dele. Mas a oferta dele acabou sendo recusada. E agora é só realmente partir para cima, não é? O Wise de primeira tentou fugir do local usando o teleporte, mas aquela barreira que o Aganeia ele tinha criado acabou impedindo ele de poder fugir. Então, vendo que não daria para fugir do local, o Wise então ele decidiu agora finalmente enfrentar o Aganeia. E sinceramente, essa luta entre eles até pareceu que o Wise teve uma pequena dificuldade. Ele até mesmo recebeu alguns golpes do Aganeia, mas nada que se demonstrou que realmente acabou dando um dano tão grande nele. E mesmo recebendo alguns golpes, o Wise ainda mostrou que, bem, não é fácil derrubar ele, né? Ele conseguiu até mesmo contra-atacar. E aí tu pensa nesse momento, será que a gente finalmente depois da batalha contra Shoutyer vamos ter uma batalha equilibrada? E você só fica sendo iludido. Então, para conseguir coletar um pouquinho mais de informações sobre o Aganeia, o Wise ele acaba invocando um Doom Lord, para que pelo menos ele lutasse um pouco contra aquela armadura e ele conseguisse também pensar um pouquinho melhor. Enquanto a batalha entre o Aganeia e esse Doom Lord ocorria, ele percebeu várias coisas. Que uma delas primeiro era que cada magia que o Aganeia usava, ele acabava sacrificando um pouco de HP. Fora também que as espadas dele também continham HP, então possivelmente aquilo também era parte do corpo dele. E também o detalhe mais importante, aquela armadura parecia estar sendo manipulada. Era como se ela estivesse sendo controlada por controle remoto. Fora que, claro, ele se demonstrou que ele não é tão fraco assim. Tanto porque logo depois ele logo conseguiu matar o Doom Lord que o Wise ele tinha invocado. Então, com a intenção de terminar logo com essa batalha, o Wise ele invoca um Elemental Skull, que segundo ele é uma caveira que consegue usar os 4 grandes espíritos elementais. E ele estava usando essa caveira mais como uma ameaça contra o Riku. Parecia mesmo que ele estava usando mais como uma ameaça do que ele realmente iria usar. Mas assim como no começo, o Riku ele estava bem poucas ideias e ele já estava pronto para partir para cima de novo do Wise. O Wise ele fica um pouquinho nervoso quando vê o Aganeia indo para cima dele. Ele começa a falar para ele esperar e diz que ele ainda está falando quando do nada, literalmente do nada, o Wise se ajoelhou pro Aganeia. Sim, o Wise, o grandíssimo rei feiticeiro, aquele que é muito mais forte que vários subordinados dele, se ajoelhou pra esse cara. E ainda teve a cara de pau de dizer que não pretendia lutar a sério com ele. Nessa hora você se pergunta, tá, o que caralho está acontecendo? Esse aqui não é um Wise que eu conheço, não. Eles têm uma rápida conversa com o Wise dizendo por que ele estava atacando o reino de Reistiz e até mesmo acaba justificando, entre aspas, os atos dele. O Riku conversou um pouquinho com o Wise, mas ele logo já se preparou para atacar o Wise de novo, quando de repente a Albedo ela consegue quebrar a barreira que o Aganeia tinha criado e vai para cima dele. E ela mete uns ataques poderosos nele, que sinceramente só uns 2, 3 ataques que ela deu já pareceram muito mais poderosos do que os ataques que o Wise deu no Aganeia. O Wise então ele decide de novo dar a oferta para o Riku sobre ele se tornar subordinado dele, e ele apenas diz de que as portas do reino feiticeiro estarão abertas para ele. E depois de ter recusado de novo essa oferta do Wise, o Riku, vendo que como ele já estava tendo dificuldade contra o Wise e ainda chegou ao Albedo, que se demonstrou bem forte, ele decidiu recuar daquela batalha. E podemos dizer que isso foi uma boa escolha. E logo depois de ter saído do campo de batalha, o Riku ele logo encontra o Hydra. E sim, eles estavam juntos nessa batalha. Na verdade, eles estavam trabalhando juntos. E aí a gente tem aquela famosa cena dos inimigos que recém encontraram o Wise e seus subordinados, com eles apenas dizendo o quanto que eles eram poderosos. Mas durante essa conversa que eles tiveram, uma coisa muito interessante dita pelo Riku, ou melhor dizendo, pelo Platinum Dragon Lord, porque sim, esse dragão de platina, ele controla uma armadura, é que ele conhece os tais jogadores. Sim, um dragão desse mundo, ele conhece jogadores. Não foi muito bem explicado, mas pelo visto o Wise não parece ser o único que sabe sobre a existência de jogadores. Talvez o Wise nem seja o primeiro que vai para esse mundo. Esse é pelo menos um mistério que acaba deixando no ar. E é uma coisa bem interessante que é deixada no ar, hein? Então, voltando para Nazarick, Albedo e Wise, eles finalmente voltam para sua fortaleza. E é aqui onde vem o plot twist. Quando eles chegam, eles logo encontram outro
Ainz, que logo fala que eles fizeram o trabalho deles bem e ele chama o Ainz que tá ajoelhado de ator de Pandora. E logo depois de ser chamado disso, o tal Ainz logo se transforma no ator de Pandora. E aqui a gente descobre que esse tempo todo não era um Ainz, e sim um ator de Pandora transformado nele. E é por isso que a Albedo ela tinha agido meio estranho no começo, e é por isso que o Ainz ele tinha se ajoelhado. Então você pensa o seguinte, o Platinum Dragon Lord ele enfrentou um Ainz, mas ele não enfrentou certamente o Ainz, ele enfrentou uma cópia dele e que também nem ao menos estava lutando a sério de verdade, porque ele tinha que se segurar para ao menos conseguir informações. Isso aqui chegou a um nível de humilhação completamente diferente. E no final o episódio ele termina com o Ainz querendo saber tudo sobre o tal Rico Haganei. Eu sinceramente nem sei mais do porquê que eu ainda consigo ser pego desprevenido nesses tipos de situações. Porque desde o início eu sei muito bem que a obra ela te entrega de que o Ainz nunca vai ser superado. Bom, tirando pelo menos os subordinados dele. E de que se tem alguma luta em que ela pareça ao menos equilibrada, com certeza tem algo aí no meio. E eu sinceramente não sei do porquê que eu não pensei exatamente isso nessa batalha aqui. Porque sim, a luta ela até que pareceu no mínimo equilibrada, mais ou menos. Mas aí você simplesmente descobre de que aquele na verdade não era o Ainz e era o ator de Pandora. E o pior ainda, o ator de Pandora não estava lutando a sério. Sinceramente essa batalha parece mais que foi feita só pra te fazer de trouxa mesmo, pra tu ter uma mínima esperança de que tenha alguém que seja inimigo do Ainz e que ao menos consiga ao menos dar uma luta boa contra ele. Mas já falando sobre a batalha, eu até que achei ela ao menos interessante. Eu acho que ela só serviu mais pra mostrar que sim, tem alguns seres desse mundo que não podem ser mortos tão facilmente assim pelo Ainz. Eles podem ser mortos? Sim, mas não tão facilmente. Mas é isso, gente. E você? O que você achou desse episódio? Gostou? Não gostou? Comenta aí, porque eu vou querer saber. Então é isso. Se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixe teu like, que ele ajuda pra caramba. Me siga nas minhas redes sociais. E então, até a próxima review de Overlord.